Olá, pessoal. Estamos mais uma vez na nossa edição do nosso podcast Construindo Oportunidades, o seu podcast imobiliário. Hoje, nossa segunda edição com um convidado especial. Mas antes, eu queria pedir para vocês seguirem a nossa página do YouTube, curtir, compartilhar e não esquecer de ativar o sininho da notificação. E aí, Eduardo, fala aí para a gente quem é o nosso primeiro convidado aqui do podcast. Lia, nosso primeiro convidado é o nosso amigo Givago Castro, empreendedor, transformador e visionário. Está à frente da construtora Vanguarda há quase 20 anos. Oi, Givago, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você falasse aí, então, um pouco sobre a Vanguarda para a gente. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite aqui para o podcast, ser o primeiro convidado aqui na lista do Construindo Oportunidades. Então, antes de tudo, eu desejo sucesso a vocês. Eu acho que o podcast é uma ferramenta muito valiosa que pode ser usada para distribuição de conteúdo, a gente poder contar um pouquinho da nossa história, como outros vão sentar aqui e fazer isso, e servir como a força do exemplo para essa turma nova que está chegando aí para empreender. Então, eu sou natural de Teresina, já trabalho com construção civil desde 91, quando eu entrei na faculdade eu já comecei a trabalhar, e a partir de 2010, Lia, eu comecei a empreender no segmento do mercado imobiliário. Lá atrás nós imaginamos o nosso primeiro empreendimento ali, o Toscana. Passado esse ato aí de tempo, de 2010 a 2023, nós estamos aí na nossa 11ª incorporação, já projetando a 12ª, a 13ª, porque o mercado é feito de futuro, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo para poder lançar. E o nosso desafio hoje é realmente entregar para o nosso cliente, seja ele o produto residencial, seja ele um imóvel de investimento ou uma segunda moradia de praia, um excelente produto com valor agregado e que ele possa estar investindo ou residindo naquele imóvel com satisfação. Então esse é o nosso propósito hoje e está sempre trazendo novidades para o mercado, como a gente vai falar aqui ao longo desse bate-papo. Givago, quais foram os principais desafios da pandemia? Todos nós fomos pegos de surpresa, né? Uma coisa surreal daquela, tipo, fevereiro de 20, eu estava em São Paulo batendo perna, fazendo roadshow atrás de captação de recursos, de operação de CRI, e em março de 23, menos de um mês depois, a gente tinha uma ordem de lockdown. A nossa geração não viveu isso. Eu me lembro que chegou um engenheiro que trabalhava comigo, que ele era de Pernambuco, ele disse, eu tenho que ir embora para Recife agora, porque vão fechar as barreiras. Eu disse, como assim? Como assim? Vão fechar as barreiras e a gente não vai poder se deslocar? Né? Então, foi muito brusco. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Foi algo muito brusco. Então, todos os planejamentos que a gente faz, estratégico para a empresa, ao longo do ano, tudo aquilo pega um wave, é suspenso, e você passa a viver de uma expectativa de que quando aquilo vai acabar e quais são as consequências. A gente vê no contrato, né, toda a expectativa do construtor, se tiver algum problema, a gente vai ter uma cláusula de proteção que é 6 meses. A gente passou mais de 2 anos totalmente paralisado, né? Então isso aí é um problema que gerou atraso em tudo que estava em obra, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz como gestor foi entender o contexto. Quais são os reflexos disso aqui do meu ponto de vista contratual para mim, para minha empresa, o que é que eu tenho hoje de funcionário. E a gente criou um comitê de crise. Eu junto com um amigo de Salvador, que é o Dr. Washington Pimentel, que é um grande advogado da área, e a gente blindou o que é mais importante da tua empresa. São os teus ativos, os teus recebíveis, a tua carteira de cliente, porque se você vende imóvel na planta, o teu maior ativo não é aquele terreno que vale 10%, 15% da incorporação, é a tua carteira de recebíveis. Então, quanto mais saudável ela é, melhor a tua performance. Então, primeira coisa, vamos preservar os nossos ativos. A gente mandou, na época, comunicado para todos os clientes, suspendendo todos os pagamentos. Do mesmo jeito que o governo federal suspendeu pagamentos de impostos, os bancos suspenderam pagamentos de empréstimos, a gente suspendeu com o nosso cliente. E aquele cliente que optou por isso, teve esse benefício. Então, com isso, você preserva o ativo. O segundo maior ativo de uma empresa são os seus funcionários, é seu patrimônio. A Vanguarda se orgulha, na época a gente tinha 240 funcionários aproximadamente, hoje são 650, nós não demitimos ninguém. Por conta do decreto 936 e o 937 do governo federal, que possibilitava a gente fazer um acordo, depois a gente pagar só 30% do salário, não sei se vocês devem lembrar isso, sim. 70% o governo federal custeava, mas pelo tempo que você usasse aquele benefício fiscal, aquele benefício financeiro, você tinha que manter o funcionário empregado. Então isso foi um acerto muito grande do governo naquela época. E nós não demitimos ninguém. Os 240 enfrentaram a pandemia com a gente dentro de casa. Vocês devem lembrar que o Piauí
foi um dos primeiros estados a entrar no lockdown. Entrou junto com São Paulo. Lá, na época, se não me engano, era o Covas e o prefeito era o Covas e o governador era o Dória. Isso. Eles fecharam dia 21 de março e aqui o Firmino fechou dia 23. E o Piauí foi o último estado a abrir do Brasil. A gente só voltou a trabalhar quase no final de setembro. E quando a gente volta, o grande desafio, a gente tinha uma fábrica, que se chama Brasil, que produz insumos para a construção civil, que tinha desligado o disjuntor. Então imagina voltar a produzir aço, cimento, porcelanato, esquadria num país dessa dimensão. Primeira coisa que acontece, susto de INCC. O INCC foi lá para cima, então preservar a carteira com o INCC é mais difícil ainda. Voltar às atividades dentro do ambiente ainda de contaminação, nós não tínhamos vacina, foi outro grande desafio. Mas enfim, a gente conseguiu tanto preservar as nossas equipes, porque a gente precisava terminar as obras. Você demitir uma equipe e depois formar ela do zero, É impossível. já ela entrando em fase de acabamento, como era na época o Amsterdã, é impossível. Você vai aventurar com um pedreiro que você não sabe se ele é bom de cerâmica, com um eletricista que você não sabe se ele é um bom instalador. Então seguramos, foi muito acertado, como foi muito acertada a preservação da carteira. E o grande desafio foi acreditar que poderíamos lançar novos empreendimentos num cenário de muita dúvida, de muita certeza. inflação, de muita pressão pós-guerra, mas aí é uma aposta que todo empresário que tem, vamos dizer assim, que estuda, tem que passar e ele tem que fazer. Precisa fazer, Precisa, né? Porque você tem que ter produto para vender. Senão piora tudo, né? Exatamente. E hoje, Givago, qual é o momento da Vanguarda? Como a Vanguarda está hoje? Nós fizemos um planejamento estratégico muito ousado ali pós-pandemia. Então, se a gente voltar no tempo aí, janeiro de 20, eu tinha Amsterdã para entregar, Volpe em construção, Estúdio Veininga lançado em setembro de 19. Nós tínhamos 3 produtos. Pós-pandemia, a gente lançou mais outros. Enfim, hoje a Vanguarda está na sua 11ª incorporação. Até então a gente tinha entregue 4 e ia entregar o 5º, que era Amsterdã. Eu tomei uma decisão, 2 decisões muito certas. A primeira, eu quero crescer. Eu enxerguei a oportunidade de trabalhar em outros setores, não só puramente o residencial, que é extremamente vulnerável a uma taxa Selic, como a gente pode parar aqui meia hora só para falar sobre isso. Então eu enxerguei outros setores que caberiam novos negócios dentro do mesmo sistema de incorporação. Então eu fui atrás de lançar mais estúdio, fui atrás de lançar segunda moradia, e isso deu muito certo. Porque em vez de eu ter um público cativo, residencial, do qual eu já conhecia bem, eu já sou conhecido nesse setor, você quer um imóvel com boa qualidade, a Vanguarda tem esse imóvel para você. Eu fui atrás de outros, eu gerei demanda. Então eu trouxe o estúdio para Teresina baseado numa tese que a gente fala só sobre ela. Eu lancei o segundo imóvel de moradia. E com isso, minha tese deu muito certo. Como eu também encaixei imóvel residencial, como foi o Jonatas Nunes, no momento em que a Selic baixou. Porque o brasileiro ele compra imóvel residencial na janela de variação da Selic. Quando a Selic está baixa, ele aproveita para comprar, que a prestação dele fica menor. Então a gente tomou essa decisão e acertou do ponto de vista de escalar. A gente viu os concorrentes, os amigos mais tímidos. Eu digo, eu vou aproveitar e aumentar o meu share. Isso foi o primeiro. O segundo foi melhorar a nossa performance do ponto de vista de repasse, de fund de obra. O incorporador, via de regra, isso tem que entrar no coração de quem está começando nesse segmento. Você não pode errar em 2 momentos. Se você errar em um deles, ou nos 2, esquece. Você não pode errar no produto que você quer vender. Você tem que entender tanto daquela base de consumo que você tem que apostar que vai dar certo e fazer tudo que der certo. Pesquisa de mercado, bate-papo, fazer o brief, o brainstorm com o mercado, chamar os corretores, o que é que você está vendendo, o que é que você acha disso, ouvir quem entende, ouvir vocês, o que é que está saindo, o que é que você acha disso, dividir opinião, ver exemplos de outras praças que deram certos algumas coisas. Você tem que se reunir do máximo número de informação para que quando você lança um empreendimento, esse empreendimento esteja apto para receber do mercado, o que se chama desejo. Ele não seja visto como uma opção, mas ele ser visto como desejo. O consumidor olhar, isso nós vamos fazer um produto acontecer agora no segundo semestre, o consumidor olhar e dizer assim, eu tenho desejo por isso aqui, eu quero morar ali. Ou aquilo ali atende
vamos dizer assim, a minha tese de investimento. A minha necessidade, né? A minha expectativa. Então, nesse ponto, você tem que ser o mais assertivo possível. Como é que você mede isso? Os KPIs que você mede isso. Você tem que vender 30% na largada no mínimo. Depois você tem que dar um IVV de 5% a 6% ao mês. Porque você garante no ciclo médio de 24 a 36, você garante essa venda. Você não pode lançar, não vendeu. Aí você vai buscar mercado para um produto que não agradou na largada, em que ele é novidade. Aí é um trabalho mais difícil, É muito mais difícil. E o segundo é o que a gente chama, é o funding. O funding é a estrutura de capital que vai sustentar aquela obra. Então, se você demora a repassar esse funding, você vai ter que colocar dinheiro, botar capital de giro, que é um capital mais caro. Então, você vai ter um estresse financeiro naquilo. E quanto mais tempo você demorar a contratar o funding, mais a tua incorporação vai desidratando do ponto de vista de lucro, vamos dizer, de sucesso da empresa. Então, meu segundo ponto de planejamento estratégico, que esse foi a grande virada de chave da Vanguarda, que possibilitou a gente crescer. Nós estamos começando as obras do nosso Estúdio V, Jockey, com 100% do recurso garantido. Nós começamos as obras do Estúdio V Dom Severino, que está subindo ali na Nossa Senhora de Fátima, na Dom Severino, dá uma razão de uma laje a cada 10 dias, está 100% garantido. O Jonathan Nunes, 100% garantido. O Neoarte, que nós vamos estar lançando em outubro, praticamente 100% garantido. Falta a gente só fazer o dever de casa. E os demais têm sua estrutura de capital, seja com caixa ou própria, e estão terminando. Então, o meu planejamento foi, eu vou ser cada vez mais assertivo na venda e cada vez mais profissional no repasse, no funding, na estruturação. Então, essa aderência com o mercado de capitais e a nossa força de venda, que nós criamos em Teresina, através de 10 anos de muito trabalho, isso consolidou a Vanguarda hoje para ser uma excelente opção para quem quer um imóvel de renda ou um imóvel residencial. Então, você está comprando um imóvel que tem dia para terminar. Você está comprando um imóvel que tem os recursos garantidos. Esse é o nosso momento atual. A gente tem que falar muito de segurança e vocês estão realmente com o nome de vocês, está muito bem falado no mercado, inclusive com muita estrutura mesmo de entrega de tudo, né? Tem experiência com entrega, já tem imóveis entregue com qualidade, realmente é uma segurança que a gente tem em falar na hora de oferecer a construtora Vanguarda, né? A segurança tanto para quem vende como para quem compra. Pois né? A gente precisa ter a segurança de que a construtora vai entregar, porque não adianta a gente estar... Em números gerais, são 11 incorporações, 5 entregues, 2 acima de 90%. Estamos entregando agora o Volpe e o Ininga, agora setembro, outubro. Então vamos ficar com 7 entregues, 4. Descendo dessas 4, o Jonathan Nunes atingiu 50%, queremos entregar em outubro do ano que vem. O Dom Severino chegou a 30%, está dentro do cronograma dele. O Costa do Sardim chegou a 30%, está dentro do cronograma. O São Cristóvão, a gente entrega até junho do ano que vem. E o nosso Neoarte Residência, que nós estamos lançando, o nosso Jockey, que começou agora, também entregue dentro do cronograma, porque tem a estrutura de fund. E por último, vamos lançar agora o nosso Neoarte Residência. Eu já ia lhe perguntar o que a gente tem de novidade, se ainda tem novidade para 2023 e o que está vindo para 2024. Entregue o compromisso passado, entregue 2, a gente pode lançar algo. É sempre esse o meu raciocínio. Primeiro, a gente cumpre com o cliente que está dentro de casa. Então, hoje a gente é uma empresa arrojada, mas tem sempre essa premissa. Entregou é que eu posso lançar outro parecido. A gente está entregando um residencial 70 metros quadrados, 3 quartos, um projeto de arquitetura belíssimo, que é o Volpe, e vamos lançar bem próximo o Neoarte Residência. Uma diferença muito tênue, só de 7 metros quadrados, mas praticamente o mesmo conceito de moradia. São 64 metros quadrados, 3 quartos, rooftop, um prédio belíssimo de arquitetura com portaria de Faria Lima. Então, eu consigo trazer para o meu cliente um valor agregado intangível do que a concorrência não tem. Não estou falando da concorrência, estou dizendo que eu entrego mais. Então, se você vê o produto, você vai se encantar. Como quando a gente lançou o Volpe em setembro de 2018, as pessoas passavam por fora e o projeto de arquitetura era tão arrojado que as pessoas não sabiam se aquilo era 1 por andar, 2 por andar, 3, 4. Quando a gente dizia que era 8 por andar, as pessoas não acreditavam. Isso aqui é arquitetura plena e funcional. São 70 metros quadrados, 3 quartos, uma suíte com 2 vagas. E o lazer... lá em cima, no rooftop. São três choques que você deu, né? O estúdio, essa ideia de lançar o primeiro estúdio.
o Volpe, né? Com o rooftop lá em cima, que é lindo. Eu subi lá no prédio lá, filmei lá em cima, muito bonita, a vista é perfeita. E o Costa do Sardim, que realmente Barra Grande precisava de um empreendimento daquele tamanho, daquele porte ali. Meu xodó. Ali a gente tem clientes lá e eu, toda hora ligo. Como é que tá lá? Eu disse, rapaz, tá aqui, aí você tá mandando, toda hora tá mandando filmar de drone, essas coisas é muito importante acompanhar. Né? Que os clientes me perguntam muito por lá. E a pressão é muito grande hoje. Você tem que dar uma satisfação muito grande ao cliente. A pressão é grande. Hoje o cliente compra, ele quer ver como é que a obra está andando, quer ir lá, quer conhecer. Então, a informação voa hoje, né? Então a gente está atualizado, está conseguindo passar a informação atualizada para o cliente. Tendo essa internet aí, atrapalha bastante, né? Ajuda e atrapalha, porque realmente é muito veloz. A rede social traz muita informação muito rápida. E a gente fica um pouco sofrendo ali para manter informado, né? Da novidade, né? Porque manter informado a gente consegue manter, mas não como a velocidade, com pioneirismo, né? A ocorrência de informação é muito grande no setor da gente. Então, há 10 anos atrás, a gente não imaginava que hoje você poderia estar sendo impactado por empreendimentos do Brasil inteiro no teu celular. Então, verdade. O cliente, ele acaba tendo muito mais distração do que tração na hora da compra. Por isso, eu sempre reafirmo a posição do corretor. É muito importante você conseguir conciliar a força da tecnologia, mas com a consultoria do consultor. É muito importante nessa hora, porque vocês é quem vão fazer esse filtro. Exatamente. A internet entrega tudo. Um 3D bem feito, com 300, 500 reais de impulsionamento, vai chegar em todo mundo. Mas e aí, qual é a diferença? O consultor é quem tem que fazer. Cadê o direcionamento, né? Cadê o atendimento? Você fala disso aí, eu uso um exemplo muito legal. Outro dia um cliente, amigo, me ligou. Rapaz, eu tô tão arrependido, eu não sei se eu tô mais arrependido do que com vergonha de ti. Eu digo, por quê? Porque eu deixei de comprar lá no Costa para comprar em outro lugar. Eu achei que era melhor de fato, porque achei o teu longe. Não é longe. E aí, me venderam, eu não fui a Barra Grande. Mas quando eu cheguei lá, para mim foi uma frustração, porque dizia de frente pro mar. Eu digo, não era de frente pro mar. Era de frente para uma parede verde. E aquele teu projeto é justamente ter todas as varandas de frente para o mar. Aquilo ali foi uma sacada sensacional. A gente fala com ele bem. Então, a Vanguarda hoje tem esse momento. A gente está hoje muito bem embasado, com uma equipe de venda própria, com aderência com o mercado imobiliário. Toda sexta-feira tem treinamento lá na Vanguarda. A gente leva pautas diferentes para lá, para o corretor. A gente sente que o corretor quer consumir informação e quando ele tem, vamos dizer assim, essa proximidade, ele fideliza mais. E ele utiliza, né, aquilo a seu favor. Ele fideliza mais com a gente leva informação para ele e a troca disso ela é muito saudável. É uma parceria mais... Até isso eu acho que foi uma sacada bacana tua, que você colocou um stand de vendas ali, colocou um cafezinho independente, né? Se você quiser ir comprar um imóvel, vai ser super bem atendido, mas se não quiser tomar um café lá, independente de comprar ou não, de estar olhando ou não o imóvel, é uma sacada realmente interessante. Ele aí já colocou ali um estúdio, um decorado estúdio, ficou bem interessante ali a estrutura. É a casa do corretor. Eu acho que é uma das maiores da região, né? Assim, tem... Em relação à estrutura. Não tem outra igual, né? Sabe qual era o meu maior dilema quando eu abri aquilo ali? Eu tinha medo que os corretores e o mercado nos vissem como house. Então, acho que hoje o mercado está de um jeito que as grandes incorporadoras todas têm sua house. Eu disse, eu nunca vou ter uma house. Eu tenho um coworking imobiliário onde eu tenho a minha equipe que vende também, mas 85% da nossa venda é externa. Entendeu? Então, o incorporador, quando o produto deixa de ser novidade, como a gente falou, que ele já fica no final, quem vende é a equipe interna. Porque o corretor está sempre em busca de um lançamento de um produto, vamos dizer assim, uma novidade. Então, 85% da nossa venda hoje é externa. E dado interessante, desses 85%, eu diria que 60% ou mais é o corretor free. A força que o corretor free teve, vamos dizer assim, pós-pandemia, pós essa digitalização, do corretor hoje, ele trabalha dentro de uma boa imobiliária, mas ele sai e monta o negócio dele. Isso está acontecendo demais. Ou eles estão por afinidade, 2 ou 3, saindo e montando um pequeno hub. E ali, eles conseguem chegar com a mesma força que a incorporadora. Turma do marketing, da Pixarema outro dia. Vamos botar quanto de boleto? Eu disse 5 mil. Pô, não era meta, não era 10, não era 15. Eu digo, pra que eu vou queimar dinheiro em boleto do Google Ads e do Facebook Ads para atrapalhar a vida do meu corretor?
Os caras não já estão botando? Vamos só fazer manutenção. Eles não têm que chegar, eles não têm que vender, eles não vão vender, não vendem, a gente não tem aderência. Para que a gente vai botar? Ah, mas aí a equipe interna não vende do tanto que deveria. Eu digo, não, rapaz, nós somos uma equipe. Vamos diminuir essa pressão de Google Ads e vamos investir em outro tipo de mídia. Então, reestruturamos o plano de mídia, outros canais de distribuição. Então, meu medo era ser visto como house, nós conseguimos desmistificar isso. Então, nós somos a casa do corretor e eu costumo dizer, lá o corretor pode vender tudo, inclusive vanguarda. Principalmente vanguarda. A torcida é que seja vanguarda, né? É lógico, o parceiro para estar lá dentro ele tem que vender vanguarda, né? Sim. Então, eu também não vou ficar batendo palma, né? Essa sacada de investimento em imóveis que trabalham com aluguéis na diária, né? Para usar esse Airbnb, esse negócio, eu acho que é o grande sucesso desse mercado agora, né? Esse futuro do investidor, ele vai muito para aí, né? Já passou por sala comercial, né? A sala comercial subiu, tinha um valor, mas a pandemia mesmo sala comercial realmente deu uma desvalorizada segurou, né? Ela não subiu como os imóveis subiram, ela ficou estagnada ali porque muita gente está trabalhando em casa, então a necessidade de Lógico. Sala comercial diminuiu. E aí então esse era o melhor investimento que tinha para investidores. E aí agora está saindo esse aluguel comercial e está entrando o aluguel de diárias, né? Era isso que eu ia até perguntar para você, Divago, porque assim, o que eu vi da vanguarda, né? Eu acho que vocês foram os pioneiros a trabalhar com compacto, né? Com estúdio. Eu lembro bem que quem primeiro começou com o estúdio foi a vanguarda. Estúdio V. Né? Se a gente procurar referência de informação, você vai ver até no Nordeste. Existiam muito poucos no Nordeste que apostaram nisso aí. Todo mundo ficou muito olhando a distância. Será que isso dá certo? E eu acho que era um mercado assim, a gente até conversou antes, né, Eduardo? As famílias, elas mudaram, né, diminuíram. Com essa questão também do mercado hoteleiro, né, a gente estava até pesquisando, né, a nossa taxa de ocupação aqui é de 60%. Nós somos aí o terceiro maior do Nordeste. E é o que o Eduardo estava falando agora, né? O estúdio, ele veio com essa pegada também aí do investidor. Né? As salas comerciais se mantiveram. Ele só existe por conta do público investidor. Exato. E aí é onde ele consegue chegar ali, talvez, no tão sonhado 1% ao mês, ali próximo de locação. 10% né? ao ano, né? 10% ao ano, pelo menos. A velocidade de transformação entre a tese inicial de estúdio, quando eu lancei de setembro de 2019 para hoje, é assustadora. Então, ali em setembro de 2019, estava indo muito a São Paulo e eu comecei a ver isso de perto, essa experiência. Qual era a tese de estúdios em São Paulo que estava pipocando lá com o nosso ídolo lá, o Ale Frankel, que é um cara de uma cabeça incrível, eu sou super fã dele. Ah, nós também. Todo mundo admira um cara daquele, a palestra né? dele Ele é sensacional. Impressionante. Como foi a palestra no Connect? No Connect Imóvel. No Connect. Não é à toa, não. O mundo ele finalizou a palestra e a gente saiu atrás. Onde é que você está? Onde é que você vai ficar aqui que a gente vai visitar? Ele começou com o público, mas assim, antes do final da palestra não tinha onde sentar, tá todo em pé lá fora. Ele é incrível. Então eu comecei a ver muito aquilo, estudar aquele movimento. E você, para entender de mercado imobiliário, para você conseguir vender, você tem que entender qual é a base daquilo ali, qual é a tese. Não é à toa, não é porque eu achei bonitinho, não é porque... Como é que aquele cara chegou ali, né? Será que pega? Será que dá certo? Não é, gente. Ninguém vai para o mercado imobiliário sem uma tese. Qual a tese do estúdio V Ininga? Qual a tese da Vitacom? A Vitacom, ela entra dentro de uma dor do paulistano por mobilidade. O paulistano, se ele sai para trabalhar, ele perde muitas vezes 2 horas, 3 horas nesse tamanho para ir e para voltar. Então ele passa a querer trabalhar mais próximo, morar mais próximo do trabalho. Essa é a primeira grande mudança dele. Ele passa a vir morar mais próximo para se deslocar menos. Mas chega um ponto, numa cidade daquele tamanho, que nem isso só mais vai resolver. Porque os imóveis ficam caros nas melhores regiões. Então o estúdio, ele começa a nascer, e ele é bem anterior a isso, ele começa a nascer de um desejo de morar perto do trabalho, onde eu posso usar um metrô para me deslocar e nem preciso de carro. E ele vem num segundo momento, por um investidor, para alugar para o turismo de negócio, que São Paulo é uma das maiores capitais de negócio do mundo. Então, mesmo você tendo uma estrutura hoteleira absurdamente grande, sem deficiência,
o estúdio ainda coube lá dentro nesse critério. Porque é simples, o estúdio é privacidade. O estúdio, ele te entrega outras coisas que o hotel não pode lhe entregar. Então, como é que eu posso trazer isso para Teresina? Teresina tem problema de mobilidade? Não. Estúdio é moda? Alguém vai comprar estúdio em Teresina porque eu quero ter um estúdio? Não. Eu fui estudar. Nessa época tinha, vocês devem lembrar, o Carlos Baracho, um que veio de Recife para trabalhar comigo, de Belém. Acho que eu lembro. Era uma fera de número. O cara é o craque de número. Ele chegou com uma pesquisa sociodemográfica de Teresina para mim. Eu fui formando minha base. Eu já dizia, rapaz, será que isso dá certo em Teresina? Vamos unir números. Aí o Carlos trouxe uma pesquisa sociodemográfica com dados do IBGE que dizia 16,1% da população que compra imóvel em Teresina são homens ou mulheres solteiros com filho. Imagina isso. 15 a 16% são homens ou mulheres solteiros que já querem comprar um imóvel. Então eu já tinha uma base da população de 30% na idade de comprar imóvel, querendo um imóvel, mas não quer um apartamento de 3 quartos. Não que tem que eu quero? É uma necessidade. coisa grande. Se eu não tenho essa necessidade. Esse foi um dos primeiros fundamentos. Pegamos uma pesquisa do setor hoteleiro na época, e Teresina ainda hoje tem uma rede hoteleira, vamos dizer assim, precária. E relativamente, do ponto de vista de ticket, é comparável com Fortaleza. 62% foi o último número que eu recebi de pesquisa de ocupação para hotéis com diárias entre 250 a 350. É o último número que eu vi. Então, Teresina é uma cidade que só tem turismo de negócio, mas a gente é polo de 226 municípios, aonde toda liderança política, todo empresário do interior, todo pai, todo comerciante que gira em torno da capital, precisa ter um imóvel aqui. Muita gente vem para trabalhar em Teresina interinamente. Passa aqui 3, 4, 5 meses, vai embora. Então aqui tem um público pendular imenso. E onde esse público é atendido? E as faculdades? E Teresina, qual é a nossa economia? Saúde e educação. Nós somos um prestador de serviço natural da região. Então Teresina tem todas as características que poderia ter a maior rede hoteleira do Norte e Nordeste. E ela não tem. Não. Se você volta no tempo e vai entender que um dia a gente já chegou a ter 14 voos diários, Teresina chegou a ter. Teresina foi o maior centro de reuniões e eventos e congressos na década de 90. Por quê? Nós estamos aqui de Belém a Salvador, tudo que gira dá 1.000 quilômetros. Salvador são 900, 1.100, Belém são 900. Então, nós estamos aqui num raio, por isso que tinha muito voo para cá. Congresso de medicina se fazia aqui, congresso de direito se fazia aqui. Com a questão vamos dizer assim, da decadência desses voos, do aeroporto, Da própria estrutura do da aeroporto. estrutura do hoteleiro, passamos muito tempo sem um centro de convenções, nós perdemos esse status de ser um bom centro de eventos. Então, com isso, a rede hoteleira deixa de atrair também e você não sabe aonde está o problema. Eu não vou investir em Teresina porque não tem mais evento, ou eu não tenho mais evento porque ninguém investe. Mas quando eu vi esses números do censo sociodemográfico, da ocupação hoteleira, do ticket quando se pagava na diária na época, eu juntei com a minha base de leads que eu recebia. Ali a gente estava ainda aprendendo a trabalhar com tração, com embalde, geração de lead, conversão. E aí eu disse, puxa aí do sistema, quantos leads tem de pessoas pedindo imóveis com um quarto? Quantos leads realmente são quentes de pessoas que podem e querem pagar num bom imóvel bem localizado de um quarto na Zona Leste? Tinha mais ou menos 500, 600 pedidos ao longo dos 2 últimos anos. Fui procurar quantos imóveis tinham em Teresina na época de um quarto na Zona Leste. Você conta na mão dos dedos da mão. Nós tínhamos ali um que nosso amigo Marco Luciano Daelo fez, ali perto do Riverside. Como é o nome dele? Eita, aquele Soio. Não é esse não. É o mais Ele tem um antigo. bem legal de esquina, que é apartamentinhos pequenininhos de um quarto. Que é bem em frente ao Riverside ali, exato. Depois Eu tô ele lembrando fez aqui. outro por trás da antiga, ali onde era o Shopping Cidadão,
também, que é um quarto e sala. Aí ele fez o estúdio Homero, que já tem uma pegada um pouco maior. E veio... Tem um centro comercial também ali embaixo. A pesquisa da Brain. A Brain é o instituto que faz, que o Sinduscom contrata para fazer uma pesquisa de mercado para gente. E quem sabe fazer leitura de pesquisa de mercado, adivinha mais, acerta mais, é mais assertivo ali no que lançar. Aí eu vejo o estudo da Brain, só tinha na época 40 unidades em estoque. Eu digo, rapaz, tem uma avenida desse tamanho em Teresina para estúdio. Eu vou ser conservador, vou lançar o primeiro pequeno, vou testar. E foi um estouro de venda. Trouxemos o corretor, trouxemos um especialista lá de Recife, um amigo nosso, acostumado a vender, porque pouquíssimos incorporadores estavam ainda olhando para isso no Nordeste. Esse cara veio de uma boa palestra. E a gente lançou com essa tese. O imóvel de investimento hoje, que tem atração do investidor, é o estúdio. Ele não quer mais comprar um residencial que ele possa ganhar na revenda. Não quer mais, porque a liquidez é menor. E se ele botar para alugar, vai dar 0,3%, 0,4% ao mês. Mas o estúdio, com uma lotação de 60%, Lia, há um ticket, vamos pensar em de R$250, você tem 18 vezes R$250. Não compara, né? Tire a taxa de administração convencional de mercado, que a Noble, que é quem vai entrar com a gente, faz. Você tem certamente uma rentabilidade acima de 1%, sem falar na valorização durante as obras. A gente tem valorização que ultrapassou os 50%, né? Do lançamento até o dia da obra. Tem valorização que passou de 50%. Então é um ganho gigantesco só isso aí. Aqui eu acredito em 30%. 30%, né? 30% bruto. Aí você tem que descontar o INCC do período. Sim. Mas eu acredito... 50% bruto também é. Porque o estúdio, ele é também um formador de patrimônio. Sim. E a grande, que eu digo, a grande sacada, a grande magia do estúdio, quando eu falo que eu sento na mesa para vender, que a pessoa fica preocupada ali com a renda, eu sempre pergunto, qual é o teu carro? O cara tá lá na Hilux, SRV, tá lá no BMW X5, tá lá não sei o quê. Raramente, quando é um investidor mais arrojado, o carro dele é mais barato do que o estúdio. Cara, você ter um imóvel na Dom Severino, você ter um imóvel na rua que seu João morou, que esse para mim, é o topo do case. Você comprar hoje por 360, 370 mil, que tem uma força de locação, que é um patrimônio para ti ou para teu filho, que vai estar ali daqui 50 anos, num prédio belíssimo e arrojado, hoje, por 360, 370 mil, ticket médio que a gente vende um estúdio hoje do Dom Severino e do Jockey, só precisa parar para avaliar se está fazendo um bom negócio ou não. Porque daqui a 2 anos, 3 anos, eu não tenho nenhuma dúvida que vai estar valendo 30%, 40% a mais. E essa região está acabando, né? A gente não tem nenhuma obra que partiu de um prédio velho, né? É só residencial ainda. Não chegou a esse nível de comprar prédio e refazer. Então, o terreno está acabando, né? Os terrenos estão ficando mais caros, mais escassos. Está pegando muito preço, pressão de preço nessa região. O momento que se avizinha para 2023, 2024, se vocês quiserem entrar nessa pauta, é interessantíssimo. Os terrenos vão pegar preço. Toda vez que eu vou lá no espaço, eu digo, olha, agora quem quiser ganhar dinheiro com terreno, está na hora. Aproveita o momento que vai ter uma procura muito grande. O terreno vai pegar preço. Vai subir. Vai. Eu queria só te perguntar mais algumas coisas do estúdio, Divago, assim, vocês trabalham também com a questão do compacto equipado? Existe essa possibilidade para o investidor também? Os serviços, né, também que ele pode agregar ali, isso funciona também com vocês aqui? Funciona. Vamos voltar um pouquinho e sentar na cadeira do investidor. Certo. O investidor, ele quer rentabilidade. Ele não quer ter trabalho. Eu digo, põe em ação para estar preocupado quem se alugou, se vai alugar. Ele está disposto a pagar uma gestora, desde que aquela rentabilidade seja interessante para ele. É um ativo dele que ele vai entregar para alguém. Então, quando a gente fez os 2 primeiros, a nossa tese desenvolvida foi colocar móveis. Por quê? Porque todo imóvel que eu já tinha vendido para investidor residencial, Givago, me arruma alguém para botar luminária. Givago, me diga alguém para fazer o box. Givago, me diga alguém aí para fazer uma cozinha.
Eu dizia, olha a dor do investidor aqui. Né? O cara tem tempo lá para cuidar de obra, gente. Cada um no seu quadrado. Então, cuidar de obra é muito difícil. Você tem que ter equipe. Aí eu disse, eu vou botar os 2 primeiros, vamos dizer assim, bons bairros, bem localizados, e vou entregar mobiliário. Eu vou fazer para o investidor um produto que ele só tenha trabalho depois de receber o boleto dele, vamos dizer assim, de rentabilidade, o depósito dele de rentabilidade. Que ele não tenha um boleto de IPTU, nem um boleto de condomínio, que ele só receba a rentabilidade. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que ter a estrutura praticamente montada e tenho que ter um bom gestor, que de início a gente queria fazer, porque nesse mercado estava nascendo. Para vocês terem ideia, a Raulzi da Vitacol é pós setembro de 2019. Que aí onde ele teve a grande sacada aqui, dos 25, 30 mil estudos que ele já tinha feito, ele poderia rentabilizar também junto com o investidor dele. Então começa a nascer as administradoras de imóvel, de rentabilidade, imóveis de renda. Eu vou alugar, eu vou ficar com a tua gestão, você vai me pagar um percentual e eu faço a questão da captação, atração e também o atendimento do cliente durante a estadia. Então a gente traz junto a facilidade dos móveis e traz junto a facilidade da locação. Nós vamos ter o primeiro case agora a ser testado, que é o estúdio Veininga. Estamos terminando de pintar, tirando a bits, botar móvel. E vamos à Noble do Brasil, que é uma empresa de Recife, e vai fazer essa gestão. Eles fazem lá da Moura do B, que é uma das maiores incorporadoras do Brasil. Eles já são testados. Então, a gente está fechando esse collab com eles. Eles vão administrar todos os nossos estúdios, inclusive o Costa. Isso. É lógico, se os proprietários aprovarem convenção coletiva. Sim, é uma sugestão, né? É uma sugestão. Mas o investidor, ele quer isso. Ele quer alguém que resolva. Eu acredito que sim, que eles aceitem, né? Quando você já entrega com essa sugestão, é bem aceito, sim. Os 2 últimos, o que é que eu fiz? Se eu trago o móvel dentro do pacote inicial, esse móvel certamente encarece o produto, correto? Correto. Então lá eu tinha os 2 primeiros sem áreas de 24 metros quadrados. Então o preço ficou equilibrado. Quando eu fiz os maiores, que eu achei por bem aumentar um pouco a área e dividir os espaços, eu tirei os móveis e trago o móvel agora como um upgrade. Você compra o estúdio, esse móvel, o preço dele não vai pegar pressão por conta dos móveis agora. Há 1 ano da entrega, eu te apresento 2 opções. Você quer comprar essa linha, mas tem que ser algo padronizado para o prédio inteiro para ter força de locação. E o investidor paga diretamente para o fornecedor em 12 vezes e a gente consegue ter um negócio mais equilibrado para todos. Então, a ideia é alivia o preço agora, da questão de quando eu tiro os móveis, os eletroeletrônicos, até porque o tempo passa de mais em 2 anos. As soluções de tecnologia que se dão de automação, de uma fechadura ou de uma televisão, no momento que você lança... Vamos comprar quando tiver mais perto. É melhor deixar para entrega. Até vem garantia, né, de produto. Para quê? Comprar televisão no começo Eu acredito que até móvel daqui... Tudo muda. Estamos no final de 23, eu acredito que até móvel em 26 você vai dizer assim, eu quero essa mesa bem aqui, o cara vai imprimir ela para ti. É tudo muito mais rápido. A gente viu, quando a gente foi conhecer a construtora em São Paulo, estúdios no Japão de 9 metros quadrados, que a cama, o cara dá um tapa, a cama fecha, aí já não tem mais a cama. Rapaz, é um negócio, né? Tinha um videozinho mostrando, era interessante demais. O apartamento todo fecha todo. Mesa de jantar, você puxa, ela abre. Você fecha. Não vou usar a mesa de jantar agora, não fecha. Quero botar escrivaninha, abre, fecha. Então é essa novidade aí. Isso aí. Arquitetura de avião, né? Pois é, há 10 anos atrás. Imagine o que eles estão fazendo hoje, né? Que isso é impressionante, esse ramo. Rapaz, se você quiser uma ideia bem ampla disso, bem ampla mesmo, isso é desejo e necessidade. Qual é o desejo das pessoas? Eu quero morar num lugar bom. Qual a necessidade dela? Eu tenho dinheiro para pagar, morar naquele lugar? Acredite, dentro de 10 anos ou menos, eu acho que 80% do Brasil e do mundo vai estar morando em menos que 50 metros quadrados. Principalmente os países emergentes. Primeiro porque as pessoas estão se desapegando. As famílias são menores, só tem um filho. As pessoas saem mais tempo fora de casa para trabalhar. Então, eu vou ter
A gente está falando isso em consumo médio, tá? Falando em brasileiro médio e no ser humano médio. Não estamos falando nem no classe alta. Então, se um país da dimensão do Brasil não conseguiu resolver suas mazelas sociais nos últimos anos, quer dizer, teve que as pessoas cada vez morarem mais longe dos centros de trabalho, com menor número de itens de equipamentos sociais. Então, qual é o caminho natural? É trazer essas pessoas de volta das bordas de periferia para os bairros, dos bairros para o centro, e morar em apartamentos menores com mais dignidade. Com asfalto na porta, com iluminação, com praça. Perto de tudo. Então, nós somos 7 milhões e 800 mil. Nossa 7 milhões e 800 mil, acho que é a última, do nosso déficit habitacional. Tem mais imóvel fechado do que déficit habitacional. O nosso problema não é acesso ao imóvel, é acesso a capital. Eu acredito que no futuro próximo, vocês sabem o percentual de pessoas que moram de aluguel no Brasil? Já pesquisaram? Não. 70% do brasileiro tem casa própria. 30% fonte Abrainc, tá? 30% mora de aluguel e ou financiado. 70% já comprou, já arredou o imóvel. 30%. Aí você pega aí 200 milhões, 210 milhões, 30%, 70 milhões, divida por 4, você vai ter aí quase 20 milhões de pessoas, né, se você colocar morando, de aluguel e ou ainda pagando financiamento. Como é que você vai resolver um déficit habitacional desse tamanho? Essas pessoas vão morar de aluguel mesmo. A grande maioria vai cada vez mais o percentual de pessoas morando de aluguel. Agora, os imóveis vão ter que ter mais localização para elas poderem pagar. Então, a uberização, vamos usar esse termo que ela é interessante, do imóvel, ela é um caminho para o Brasil sem volta. Nós não vamos resolver com as nossas mazelas sociais, com o nosso modelo político de eleição a cada 4 anos, que um sai e o outro volta, um sai e o outro entra, que não existe uma continuidade. Uma constância. Nós não vamos conseguir resolver. São problemas conjunturais. Aí aqui é o Givago puro falando. Não é o empresário, é o Givago puro falando. Eu vejo assim, cabe a quem criar essa solução? Aos empresários, que é uma baita de oportunidade. É verdade. Givago, você teria coragem de construir no centro? Total. Aqui nessa região aqui, eu sempre disse, essa região perto do Albertão, do Verdão aqui, ela é ideal. Se conseguisse fazer, o Veículo Sinduscon está à frente, está fazendo um projeto bem legal aí para o centro, conseguir trazer incentivo para quem vai comprar. Como? PTU. Já tem quase tudo feito aqui. Dá isenção de 5 anos de PTU para os caras comprar imóvel aqui. Reduz o RET. Dá isenção fiscal para o incorporador. Aumenta o gabarito. Vamos ter que resolver essa questão do aeroporto. É que isso limita Esse demais. aeroporto estressa muito o nosso mercado. Mas dá adensamento. Tu acha que o cara vai preferir morar por 150, 160 mil lá no Parque Brasil, Jacinto Andrade ou aqui? Aqui. Não tenha dúvida. Com certeza. Um bom condomínio, super adensado, um apartamento de 42 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro, dignidade, perto de tudo. Isso sim. E perto do trabalho. Perto dos centros de emprego. Movimento de volta, né? O centro. Então, eu acredito. Precisa ser pensado nisso mesmo, porque o centro tá abandonado, né? O turno, 4 horas da tarde que os bancos fecham, a gente passa no centro. Tem medo até de ser assaltado. Você anda só ali rapidinho ali, porque realmente o centro está abandonado. A partir de 4 horas. É um problema de todos nós. Aí é uma intervenção. É a União, o Estado, o município, os empresários do setor, os bancos financiadores e o consumidor. Todo mundo tem interesse de resolver isso. Precisa que alguém puxe. Vamos idealizar esse modelo aqui. Tomar essas decisões juntos, eu acredito que todos têm interesse que isso aconteça. Givago, o principal cliente, a gente já ficou claro, mas assim, você tem um percentual de quanto é o cliente que está comprando estúdio é investidor e quanto é residencial? Você tem esse número? 80% ou mais é investidor. Investidor. Essa transformação do residencial, ela passa muito pela localização que você lança. Vou dar 2 exemplos bem claros. Estúdio V Dom Severino. Lá quase 100% é o investidor. Ele sabe que ali vai ter uma locação de passagem. Prédio belíssimo da Dom Severino.
super localização. Do jockey, eu já diria 50% está comprando para morar ou para um filho, 50% é investidor que vai saber que vai alugar, mas aí mais no medium ou long stay, não na rotatividade. Alugar mensalmente. Eu acredito que já o cara vai alugar de 1 ano, 2 anos, fechar contrato mais alongado. Para aluno, para... Não. No jockey acredito que não. Que moradia... A maioria que está comprando é para ter um imóvel mesmo para si ou para um filho, 50% mais, e esses outros 50% também não quer rotatividade, não. Não, pois é, mas seria aluguel para aluno de faculdade? Você acha que esse é o público que o investidor está procurando? Eu acho que dentro de todo o público que procura locação tem seus nichos. Então, você tocou num ponto bem interessante. Você vê quanto é uma faculdade de medicina hoje em Teresina? Quase 10 mil. Então, o pai que tem condição de pagar uma faculdade de 10 mil para aquele aluno, ele quer que o filho dele more. Primeiro, no melhor lugar possível, mas próximo da faculdade. Que ele tem essa mobilidade. Então ele vai querer um bom espaço desse. Aí onde nasce, onde já está crescendo no Brasil o conceito de student share. Vocês vão ver muito isso forte nos próximos anos. Os estúdios nascem por locação de Airbnb individual, mudam para locação global, uma grande estrutura como a Housee, como a Hubert, como a Noble do Brasil, tomando de conta de todo o pool. Você antes só pensava na locação daquele espaço, só do estúdio. Agora tudo pode ser monetarizado. É de um pequeno mercadinho que vem para dentro. É da tua área de lazer que você pode botar na convenção de condomínio, que ela pode ser alugada 3, 4 vezes por semana para eventos. Dentro de algumas condições, como no máximo de tantas pessoas, de tal hora até tal hora. Você tem os coworkings. Eu vi outro dia uma matéria muito interessante, pós-pandemia isso. As pessoas ficaram. Olha o caminho inverso saindo do home office, mas não voltando para o posto de trabalho. O cara criou uma startup e começou a pesquisar tudo que era de coworking na região ali em São Paulo. Aí ele saiu alugando todos os coworkings que tinha. Criou uma marca de um coworking super legal, repaginou tudo e encheu os coworkings de gente. Eu vou procurar esse link para te mandar. Qual foi a tese do cara? As pessoas não se arrumam para ir para academia? As pessoas não gostam de ir para academia, se produzem, né? Eu vou para academia, eu vou todo arrumado. As pessoas que estavam no home office, a grande maioria que ficaram, elas acabam se entediando. Eu tenho que sair de casa. Trabalhei. Tô saindo de casa. Rapaz, abriu um coworking bem aqui na esquina. Super legal, lindo. Tem um café, tem isso, tem aquilo. Gente bonita indo para lá trabalhando. Acaba virando um ambiente de negócio. De network. E deu super certo. Os estúdios hoje têm coworking. Quem é o dono do estúdio? Os investidores. Na convenção de condomínio eles vão poder. Vamos convencionar que a gente pode alugar o coworking para alguém que tem expertise de trazer as pessoas para estudar aqui. Então começa a gerar mais negócio do que a própria locação. Sim. A gente até comentou isso, não foi no passado, que o compacto ele não é só... É exatamente o que você está falando. A gente até brincou, desde o robô que limpa o apartamento que você loca até o carro. É compartilhado, cozinha compartilhada, tem tudo. Estacionamento. Os estúdios estão bem localizados. Você tem problema de estacionamento na região. Se a convenção do condomínio quiser, ela bota. Vamos botar aqui 50% das vagas que a gente tem para alugar na rotatividade. Em São Paulo a gente vive isso também, não foi no estúdio? Que eu estava com a prima que mora lá e ela disse o ponto principal para ela comprou foi isso. Eu quero saber se eu posso locar minha vaga. Não pode. Aí depois a gente vai locar. Tem aluguel de carro. Ela aluga tanto o estúdio como loca a vaga. Aquele extra, né? Aquele aluguel de carro por aplicativo, né? Você coloca lá e o carro abre automático. A Tube, né? Esses carros, eles ficam dentro de estacionamento de residencial. É muito engraçado. Fast Localiza, eu tive essa experiência, eu fiquei besta. Lá digita um código, o carro abre, pega, vai-se embora e volta, deixa lá. Aquela vaga ali é alugada. Aquela vaga ali é dentro de um estúdio, é dentro de uma sala comercial, do estacionamento. Eles estão alugando 3, 4 vagas ali para aquela empresa ali. Então, tudo que facilita, né? Eu acho que é certo de fazer. A pergunta que quase todo mundo tem sobre estúdio. Vai saturar? Eu ia perguntar isso. Tu ia perguntar? Te antecipei, quem viu a largada.
Olha, Eu não acredito nisso, não. olha, Que vai disseram que ia saturar em São Paulo, os caras estão Tão lançando, com a 30. pressão aumentou. Sabe o que é que eu acho? Que se venceu a barreira do estúdio como apenas um imóvel de renda para o investidor. Quando a gente foi lançar o Jockey, eu disse, nosso grande desafio é quebrar essa barreira, que as pessoas não pensem naquele belo prédio só como um estúdio. Aí nós colocamos as 2 primeiras fileiras, é um quarto-sala de 55 metros quadrados. Os outros são estúdios de 34. Foi o primeiro que vendeu. O estúdio consegue fazer a transição entre quem queria morar num 70 metros quadrados, agora topa vir morar num 55 quarto-sala, ou 2 quartos, aí vai depender do tamanho que se chegar a isso, que ele não pode pagar mais do que aquele ali, mas ele vai morar na melhor região possível, com um ticket do tamanho do bolso dele. Ele está trocando metro quadrado de área por qualidade de vida, porque tudo que ele não tiver poder fazer dentro, ele vai encontrar fora. Ah, minha varanda é pequena ou não tem, não dá para reunir os amigos. Ele reserva e vai lá para cima. Então, a localização continua e continuará sendo 40% do critério de decisão na escolha, seja do imóvel residencial ou estúdio. 25% é critério de localização, 15% é segurança. Quando você soma os dois, então, estúdio bem localizado, ele quebrou a barreira de um consumidor residencial que vai começar a olhar, e vocês vão ver os amigos e a gente lançando apartamentos dentro do mesmo prédio com estrutura 1, 2 e 3 quartos. E você vai escolher o tamanho que você quer morar. Eu quero um quarto e sala só de 42. Ah, eu tenho um filho, eu quero só mais um com um quarto. Então eu quero um de 2 quartos. Então, isso vai acontecer muito forte nos próximos anos. Essa diminuição do apartamento vem constante, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, 24 anos atrás, a construtora Mafrense lançou o Jardim Europa ali no Morado do Sol. Na época, aquele apartamento era considerado um apartamento pequeno. Qual era o tamanho dele? 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. 98, 100 metros quadrados. Então, essa tá vindo apertando muito, lógico. Os arquitetos estão cada vez melhor, aproveitando as áreas mais utilizadas e diminuindo ali as áreas. Mas aquele apartamento tem 100 metros quadrados. Hoje, apartamento de 100 metros quadrados em Teresina é apartamento de luxo. É apartamento Pode-se dizer que sim, claro. É apartamento que passa de 1 milhão e... No mínimo 9 mil metros quadrados por aí. Então é uma diferença muito grande. Então a gente está vindo, tem construtora com 38 metros quadrados, é apartamento residencial, não é? Sim. Não é MRV, o carro-chefe dela é 38 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro. Exatamente. Então esse estúdio ele é menor, mas ele tem menos coisa dentro. Ele precisa entregar menos coisa, porque muita coisa ele está entregando fora, né? Ele reduziu um pouco mais ainda o apartamento, mas ele está... Alguns serviços que o apartamento residencial tem que dar, como uma lavanderia, essas coisas, saiu do estúdio e deu mais conforto para aquele apartamento. Né? Então é um apartamento mais confortável, apesar de estar menor do que o Mãe Rainha. Você tem... Não, MRV. Você tem menos área interna, menos área privativa, mas você tem mais serviço, o convívio, compartilhamento fora. Que é o que esse público no quer. No conforto, você tem mais área dedicada ao conforto da família. E a base social da gente vai querer isso. O brasileiro médio, brasileiro que ganha seus 7 a 10 mil, ele vai querer morar e deve querer morar cada vez melhor localizado. Então, se ele pode pagar um imóvel que a renda dele complemente de 7 a 10 mil, ele vai escolher pelo critério de localização. Se o terreno no critério de localização é mais caro, ele vai enxugar a área dele, mas ele vai procurar aquele imóvel que entrega para ele no entorno tudo que ele precisa para atender a família dele e dentro do empreendimento o que tiver de melhor, de lazer e prestação de serviço. Falando de investimento, continuando na área de investimento, Costa do Sardim, qual foi a tua expectativa ali? O que foi o teu pulo do gato ali? Nosso xodó. Vamos lá. Eu assisti uma palestra do cara chamado Carlos Ferreirinha, que ele disse que a maior vedete da pandemia foi a casa. Fez essa palestra aqui para um grupo de arquitetos e ele mostrava que as pessoas voltaram o olhar para dentro de casa. Você sabe que durante a pandemia o mercado de pequenas reformas ele cresceu absurdamente. Que as pessoas olharam para o espaço. Eu saio, tomo meu café, saio para trabalhar, volto aí, não vejo aquele cantinho ali amassado, não vejo aquela janela com problema. As pessoas por estar dentro de casa ociosas,
elas passaram a olhar para dentro de casa. Elas passaram a reavaliar suas necessidades dentro de casa. Você deve lembrar que o pós-pandemia fez o preço dos lotes do Alphaville sair de 250 mil para 750. Sim. Houve uma grande corrida de um público AA em busca de uma casa, morava num apartamento, meu Deus, estou me sentindo aqui sufocado, eu vou para uma casa. Vai acabar os condomínios, ninguém vai lançar mais prédio na pandemia, não vai ser condomínio de casa, encheram Teresina de condomínio de casa para todo lado. Aquela pressão, vamos dizer assim, de velocidade instantânea, ela não é da velocidade média, tudo tende a dissipar, né? Mas, enfim, ele estava muito certo numa coisa, que as pessoas passaram a perceber, e quem faz parte de uma classe, vamos dizer assim, mais favorecida, que pode ter um segundo imóvel, por isso que esse imóvel é considerado como segundo imóvel, segunda moradia. Então, se você tivesse uma casa em Barra Grande, você tinha passado sua pandemia aqui no Jockey, em cima de um apartamento, dentro de um bom apartamento, ou lá pegando o vento em Barra Grande? A resposta é muito clara. Então, a gente já vinha estudando Barra Grande, já há 3 anos que eu batia na trave com alguns terrenos. Eu sempre vi aquilo crescendo com uma velocidade muito grande. Eu sempre vi os lançamentos lá, acompanhei bons lançamentos de outros colegas, de iniciativas locais. E eu dizia, aqui cabe um beach club resort com conceito de administração de uma empresa de fora. Rentabilizo o meu cliente, um baita do empreendimento. Eu só não posso errar no lugar. E acertou em cheio ali. Acertei. Ali é bonito. Ali foi paixão à primeira vista. Eu, quando fui a primeira vez, eu até achei que era um pouco distante. Eu dizia, não é, tudo é regional. Se você fizer uma viagem aqui comigo no espaço, eu chego em Barra Grande aqui pela esquerda, pela mão esquerda, entro em Barra Grande, né? O nicho onde cresceu, Barra Grande, onde tem os restaurantes, onde tem as pousadas, onde tem ali a Manati, Vila dos Poetas, onde tem ali os restaurantes, ali você não tem mais, onde tem o Ariosto, nosso amigo da BGK, que é um dos grandes desbravadores, ali você não tem mais um local onde você pudesse fazer uma avenida litorânea. Então, o turista chega ali, estaciona por trás e vai até a praia. Se você vai para a direita, no sentido Barrinha, você vai ter um terreno de 2 hectares, nosso amigo André Bahia lá, vai fazer um bom empreendimento, e dá esse salto e começa a Barrinha, onde lá nasce, vamos dizer assim, um conceito diferente da Barra Grande, onde o Bob vem, bota a Bob Z, traz um conceito de luxo agregado. O Bob foi muito importante nessa transformação do local. E o Teresinense chega primeiro, naturalmente, Barra Grande. Teresinense comprou Barra Grande de corpo e alma. Depois começa a vir o cearense, o maranhense. Por último, com aqueles grandes réveillons que tiveram, que veio a turma de São Paulo que alugava, Barra Grande hoje é mais conhecida do que Teresina. Quando a gente conversa com o pessoal da Faria Lima, algumas casas, que você conhece Teresina? Não, mas conheço Barra Grande. Já fui fazer kitesurf lá. Então, Barra Grande ganhou um status tão grande de destino turístico que lá já cabia um empreendimento que eu pudesse vender não só em Teresina. Como a gente vendeu muito para Teresina, a maioria para Teresina, mas nós vendemos para os Estados Unidos, vendemos para Fortaleza, para São Paulo, para outros lugares. Qual foi a tese? Tudo que você disse que você fala que você tem uma tese. Então nós trouxemos primeiro uma segurança, vamos dizer, jurídica. É uma área que tem seus conflitos, né? Complicado. Sim. Complicados. Então nós fizemos primeiro uma diligência em cima do jurídico, a documentação. Buscamos um arquiteto amigo, que é o Mário Pinheiro. E eu disse, Mário, nós temos que entregar para o cliente do Costa de Sardim o que tem de melhor, é a vista. Nada do que a gente entrega, em ponto de vista de arquitetura, pode ser melhor do que aquela vista. Você acordar, tá em cima do primeiro andar, que é um rooftop, que aí é um detalhe arquitetônico que eu pedi a ele, e você ter eternamente aquela vista, em qualquer varanda você está de frente para o mar. Sem nada na tua frente, a 4,5 metros em cima do nível do calçamento, que é o primeiro andar da gente. Né? Que tem um centrinho comercial embaixo ali. Embaixo vai ter um restaurante e um centro comercial. Então, aquilo é eterno. Como me disse um amigo meu, disse assim, quando eu vou vender para uma pessoa o Costa de Sardim, eu digo, essa varanda até a África é sua. Pode ficar à vontade. Até onde sua vista alcançar é sua. Então, a gente desenhou um belo projeto de arquitetura. A gente escolheu um lugar belíssimo.
ela está em cima de uma duna. Nós fizemos 474 metros lineares. Um quarteirão é sempre 100, né? É como se fosse mais do que um quarteirão daqui na Zona Leste. 474 metros lineares de contenção, para poder manter a estrutura desse prédio em cima. E ali nós encaixamos o prédio em cima, onde todas as unidades estão de frente para o mar. Esse comprador, esse cliente, esse investidor, ele pensa assim, eu quero um imóvel de praia, eu não vou tanto à praia. Eu vou à praia 3, 4 vezes por ano. Então, eu não preciso ter mais uma casa. A casa hoje é um risco, você tem risco de arrombamento, você tem que ter um caseiro para cuidar. Caseiro então, é muito caro. Ele vai racionalizando o negócio. Apareceu um empreendimento bonito, bem conceituado, bem localizado. O ticket é interessante, porque eu distribuí desde um ticket de 38 metros quadrados até os 146. Então, esse público comprou o Costa do Sardim, porque ele sabe que ele vai ter um bom imóvel para ele ficar, vai receber mobiliário equipado, ele já não tem que gastar com isso também, vai ter uma empresa que vai tomar de conta do ativo dele. Quando ele quiser para ir para lá, funciona com o serviço mínimo de hotelaria, limpa meu quarto que eu estou indo, tem elevador, tem quem tire sua mala. Então, a gente sai pensando das experiências. Eu me hospedei em todos os hotéis. Eu me hospedei em todas as pousadas lá. O que é que aqui poderia ter melhor? Aqui não tem elevador. Aqui não tem restaurante. Saí pensando todas as estruturas. Aqui não tem segurança para meu filho. Olha a sacada que eu dei no Costa. Se você olhar a planta, ele tem uma entrada principal e uma entrada de carro aqui. Portaria com portaria eletrônica. Então, passei o dia na piscina com minha família, vou subir para dormir. Então vai ter brinquedoteca, tem as áreas de lazer. Lá é fechado. Uma criança não sai dali de dentro, só se for muito danado, né? Tem um menino não dá para bater, enfim, uma regra. Mas um mínimo de segurança a gente traz, para que o pai possa ir para lá e descansar. Então, ela tem todo um contexto para entrar e para sair. Vagas de carro para um lado, para não ter questão de trânsito. Né? Então, nós criamos todos os itens que a gente pode criar de desejo. Isso, quando você cria desejo, você gera uma demanda. E aí o cliente passa a olhar para você, não, esse aqui eu vou ficar entre esse potinho ou esse. Rapaz, esse aqui está me entregando mais, praticamente o mesmo preço. Porque lá os preços são muito parecidos, né? Então eu vou ficar com esse aqui. E fomos muito felizes no projeto de arquitetura. Conseguimos vender para o nosso cliente o pós-pandemia do destino turístico, porque antes da pandemia o brasileiro viajava para um lugar. Pós-pandemia o brasileiro viaja para um destino turístico. Então ele quer conhecer a rota das emoções, de Jeri aos Lençóis. Quem é que está bem no coração? Barra Grande. Aquele lugar entre a ponte e a ponta do Sardim, ele tem 2,2 quilômetros, se não me falha a memória, e é o único lugar onde aquele calçamento encosta na beira do mar. Todo mundo que vier de Jeri para conhecer Barra Grande passa por ali. Todo turista que vier dos Lençóis para Jeri passa por ali. Eu fiz um projeto de pista dupla com paver e mandei para o nosso amigo que é secretário de turismo hoje, o Pablo. Então não sei como é que eles estão tratando isso, porque eu acredito que aqueles 2,2 quilômetros ali, eles passam a ser o maior cartão postal do nosso turismo. Desenvolver aquela avenida em pista dupla, com paver colorido, botar praça de food truck, praças de atividade para final de tarde os pais irem com os filhos. Então ali é o local ideal, que você não encontra na região da central de Barra Grande, e da ponta do Sardim até o Cajueiro da praia, o calçamento ele entra de novo, se você observar isso no mapa. Então ali é onde ele vai o tempo todinho, na beira do margeando, você vai margeando o mar. Bom, Givago, então, perto de tudo que a gente conversou aqui, né, vendo tudo isso, escutando o que você falou, qual a sua grande estratégia hoje? Tudo que a gente falou, desde que eu pensei lá atrás os empreendimentos, que eu fui para
para São Paulo em busca de funding, que eu comecei a ver estúdio, aí eu vim, estudei o mercado de estúdio em Teresina, aí a gente passando pelo Costa, como o próximo empreendimento que é residencial, mas ele é um gerador de demanda, né? A nossa grande estratégia é gerar demanda. Como assim gerar demanda? É mais profundo. Gerar demanda é você trazer um cliente para olhar para você que você não tinha. Antes de 19, antes do primeiro estúdio, eu só vendia residencial. Procurava vender, meu lema sempre foi, mais metro quadrado para você. Então, se a concorrência estava vendendo ali 80 metros quadrados, vou citar o Paris, 80 metros quadrados, 3 quartos, uma suíte, 2 vagas, eu entregava tudo isso com a fachada revestida de cerâmica. Então, tudo que a gente fez, eu busquei entregar mais por metro quadrado. Intuitivamente, eu estava gerando demanda. Estrategicamente, eu comecei trabalhos para gerar demanda. Eu comecei a estudar o case de estúdios em Teresina. Ninguém apostou nisso. Sim. Alguns diziam, está imitando a Vitacom. As críticas a gente escuta. Enfim, mundo por mundo é de crítica. Está imitando a Vitacom, isso não vai dar certo. Ninguém quer fazer, né? Ninguém faz. O risco, né? É. Então, eu apostei, gerei demanda. Mas apostei em cima de uma tese. Eu fui em busca, como a gente já falou aqui, de pesquisa da Brain, pesquisa sociodemográfica, pesquisa do setor hoteleiro. Não foi atirando de qualquer jeito, né? Foi pesquisando, foi vendo dados, né? Números. Tem que se convencer. É. Eu peguei aquele cliente da pressão da pandemia, que queria uma segunda moradia de alto padrão, que já conhecia Barra Grande, e coloquei na frente dele. Olha, eu tenho esse produto para ti. Ele está dentro da rota das emoções, ele é um destino turístico consolidado, ele vai te entregar mais de 1% ao mês na rentabilidade, tu vai ter quem cuide do teu imóvel de praia. A gente gerou demanda. Isso poderia ter sido apresentado de uniformes. É mais um empreendimento, um condomínio bonito da Vanguarda na Barra Grande. Mas eu fui atrás dos valores que a gente quer entregar. E esse cliente, quando ele para ouvir e faz conta, porque ele é muito bem educado financeiramente, ele vê que faz sentido tudo aquilo que você está colocando. Então, outro dia um amigo, o Robson Oliveira, está fazendo um hotel muito bacana aqui em Teresina, nosso amigo Robson Oliveira. Aí ele me ligou e disse, Givago, você está vendendo? Quanto é que você está vendendo por mês? Fez uma pergunta desse tipo. Porque eu tenho uns amigos que a gente pergunta e os caras só falam que não está vendendo. Aí eu disse, Robson, vai vender quem gerar demanda. Eles, como assim? Vai vender quem trouxer o cliente para olhar para você, atrair por desejo e entregar o que o cliente está querendo. Isso é um clichê, o Steve Jobs dizia, as pessoas não sabem o que querem até você mostrar isso para elas. Teresina tinha um desejo inconsciente por estúdio. Foi o Givago que teve muita dificuldade, não. Eu só tive dificuldade de entender. Se eu tenho uma Teresina que vive de saúde e educação, que tem uma rede hoteleira, cara e precária, e eu trago para o cara uma estrutura do estúdio, 24 metros quadrados, decorado, montado, mobiliado, perto de tudo, e uma gestão, como é que não vai vender? Exatamente. Então você tem que saber apresentar o seu produto. Se eu trago um produto de praia, de segunda moradia, de um cliente que está pós-pandemia, pressionado, que gosta de ir para a praia passear, dentro de um roteiro turístico, vai vender. Como é que tu vai gerar demanda no próximo produto? Tá folgando. Como é que você vai gerar demanda no próximo produto, Givago? E aí? Vamos abrir aqui, dar um teaser para você, a gente dá uma colher de chá. A gente vai lançar um produto que se chama Neoarte Residência. 64 metros quadrados, 3 quartos, uma suíte, 2 vagas. Eu fiz a pesquisa. O que é que tem em Teresina hoje entre 60 e 70? O que é que entrega? Em que local entrega? Quantas vagas tem? O que é que tem de lazer? O que é que tem no entorno? Então eu trago, agora em outubro, vamos terminar o VOP e botar o Neoarte na praça. É um produto muito bem posicionado perto, fica entre o VOP e o Paris, na linha de horizonte. Uma região alta, ventilada. 2 vagas para uns 64 metros quadrados, que hoje em Teresina eu acho que só tem um empreendimento que entrega a segunda vaga, mas é com 68. Entre 60 e 65, a maioria que entrega vende a segunda vaga, acho que por 25, 30 mil. Então eu trago esse produto e eu trago arquitetura
plena e funcional, quer dizer, dentro é uma planta super bem dividida, com maior área líquida. Hoje a gente só trabalha com drywall interno. Se antes trabalhava com alvenaria, chapisco, reboco, a parede acaba ficando com 15. Hoje eu trabalho com área líquida interna com 10, com drywall. Sobra mais espaço. Não é aquelas divisórias de gesso, não. É drywall estruturado. Então eu consigo trazer para esse cliente, e é mais, eu trago um rooftop belíssimo para lazer, no ponto mais alto de Teresina, porque exemplo do Volpe, o rooftop, quando você coloca o lazer lá, você traz junto clima, vista e privacidade. Imagina você em cima de uma piscina, num prédio de 15, 16 pavimentos, ou você está no térreo. Com um prédio do lado, filmando, vendo tudo, né? Da privacidade. Então, quando a gente traz essa estrutura toda para um público que procura um apartamento na Zona Leste, qual o ticket médio que você não pode errar? Então, a gente desenha isso de forma que eu traga isso para um bolso de um cliente, que ele vai procurar o similar, porque o cliente ele nunca escolhe o primeiro, o segundo, o terceiro, ele escolhe entre 3, e aí ele vai se convencer qual eu vou seguir, qual vai ser o imóvel da minha família. Na hora da decisão, você tem o racional, é a conta que ele vai fazer da prestação, que ele vai financiar, quanto ele vai pagar até a entrega. E você tem o lado emocional, cognitivo. O projeto de arquitetura, a beleza daquele prédio, confere àquela família status. Se você pega um prédio reto, pode ser a mesma planta, mas se você pega um prédio reto, bota o lazer embaixo, uma fachada tímida, você não confere status. As pessoas querem status. Se eu trago um prédio com portaria, eu digo assim, quando o arquiteto terminou de fazer, que a gente está desenvolvendo as imagens 3D, eu digo isso aqui para parecer portaria de Faria Lima. Você entra nos prédios da Faria Lima em São Paulo, pé direito duplo, a coisa mais linda, chão de granito, esquadrilha de vidro. Eu digo, eu quero isso bem aqui. Já tem um impacto, né, na entrada ali. Vocês vão ver que maravilha que é, porque é bom. A pessoa recebe um amigo em casa, recebe a família, recebe os parentes. Rapaz, que lindo que é teu prédio. Olha que portaria. Isso é muito bom. Então a gente traz o que é que eu estou gerando? Demanda. Esse público que está há praticamente 7 anos, comprando nas janelas de tempo em que a Selic sobe e desce, esse público vai comprar imóvel no ano de 23, principalmente de 24, o mercado vai aquecer muito. Então, para finalizar, o que é que vai vir aí pela frente? 23, eu acho que o setor como um todo, o mercado imobiliário, ele não é só. Ele depende das ações de governo. Ele depende da economia do país. Nós somos o primeiro a entrar em crise quando se fala em mercado imobiliário residencial e o último a sair. Os índices de confiança de compra de imóveis do público, eles são diretamente proporcionais à aprovação ou à confiança naquele modelo que ali está. Isso é fato, eu não estou entrando em bandeira política. Então, o governo passou, nós vimos uma eleição tumultuada, 6 primeiros meses aí de muita pressão, Selic cai, não cai, cai, não cai, não caiu, não cai. Pronto. Copom anunciou o primeiro corte. Devem vir mais 2 cortes, pelo menos. A gente deve chegar no final do ano com a Selic aí por volta de 12. Ele ainda não impacta diretamente no financiamento imobiliário, mas ele já gera expectativa porque a curva de juros ela é futura. Ela já aponta uma Selic abaixo de 10 para a curva futura de juros. Isso é que anima o mercado imobiliário, porque a gente vive de ciclos de 24, 36 meses. Então, a gente com isso, o que é que vai acontecer? Redução de juros, maior oferta de crédito imobiliário. Nós temos um público que está há 5, 6 anos sem comprar imóvel, quando a gente fala no grosso. Se a gente pegar crise 15 e 16, Selic bateu quase 14. Bateu 14. Aí de lá para cá, a gente teve janelas de eventos em que o público comprou imóvel. Mas não teve uma política habitacional muito forte. Não estou falando de A ou B. Então nós temos os últimos 7 anos, aí vem pandemia, guerra, inflação, INCC alto. Não houve estabilidade econômica para que o brasileiro pudesse comprar imóvel.
Feito agora as reformas, arcabouço fiscal, Selic baixando, o momento agora é de subida. O nosso mercado ele vive subindo e descendo. Então, eu acredito, os números mostram isso. A gente já vê os próprios parceiros do mercado de capitais buscando mais operações. Por isso que eu digo, a gente vai lançar agora mais um empreendimento com fé em Deus, com um TS. Um TS é um termo X na mesa, onde garante 100% dos custos obra. Então, eu acredito que em 2023 a gente termina de fazer o dever de casa. O governo criou um mecanismo incrível para o mercado imobiliário. Ele levou de 200, acho que era 209 para 350, o recurso com financiamento da FGTS, aonde vai colocar dentro de um pipe de venda imóveis até 350 mil. Então, imagine o tamanho desse mercado que estava sem funding, porque o SBPE, que era o financiador desse imóvel, estava abaixo. Dilapidado. O brasileiro tirou o dinheiro da poupança. Passou de 180 mil, a venda caiu, né? O brasileiro tira o dinheiro, é lógico, e vai para uma operação mais rentável. Então, esse ato agora vai ser preenchido pelo FGTS. Então, conseguiram aprovar o aumento, isso gera, de toda forma, gera mais emprego, que gera novas arrecadações de FGTS e acaba enchendo o fundo novamente. E com isso, a gente vai ver nos próximos 6 meses, 12 meses, a gente vai ver muito lançamento nessa faixa, entre 250 mil e 350 mil. Quem trabalha nesse segmento, nessa faixa, prepare seus projetos, porque o público vai comprar. Vem o Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3, o faixa 2 tem subsídios, acho que até 55 mil, né? O faixa 3 é subsídio, só taxa de juros. Então é outra ferramenta muito forte para aquecer o nosso setor. Então, eu acredito que a gente vai enfrentar aí... Enfrentar não, a gente vai ter aí o final de 23 e um 24 bem próximo para o nosso mercado. Tomara. Estamos precisando que a gente fortalecer esse mercado. Que é o mercado que mais emprega, né? Então, é realmente na hora que é o real investido pelo governo que mais gera emprego, né? Então, eu acho que precisa ser pensado nisso mesmo, tem que jogar o dinheiro aqui nessa área, né? Tu já parou para ver sobre relação de postos de trabalho por setor? O agro é um baita do setor que contribui com o PIB, mas é mecanizado. A indústria gera muito emprego, mas é cada vez mais mecanizada. Rapaz, eu fui numa fábrica de blocos aqui em Teresina, do professor Edgar Carneiro. Eu fiquei impressionado. 10 homens só. 10. Mais que 10. Eles tomam de conta de uma fábrica que produz de 5 a 8 milhões de peças cerâmicas por mês. A fábrica não tem um chão, 1 metro quadrado no chão sujo. Tudo limpo, brilhando, aperta um botão aqui, o barro cai, vai extrusado, vai queima, sai. A maioria das coisas robotizadas, eu fiquei besta. Não, até o carregamento deles no pallet, né? É a coisa mais incrível. Parabéns do professor, um abraço para ele aqui. Quando eu trago isso para a construção civil, o que é que vai acontecer com a construção civil nos próximos 10 anos? Ontem um amigo meu mandou aqui cedinho um caminhão que tem um robô montado em cima que monta bloco na Austrália. Faz uma casa. Já viu a impressora 3D de concreto? Ela faz a casa ficar arredondada, mas ele faz uma... Isso. Já tem Está se criando um ambiente de produção de construção civil que se chama off-site, fora canteiro, né? É você pré-moldar tudo que você puder. Tudo que você puder fazer fora antes. Montar, outro dia a China montou um prédio de 10 andares em 28 horas. Mas ela passou 6 meses fabricando aquilo ali. Né? Então, eu acho que o preço dos imóveis, ele vai sofrer uma queda nos próximos 10 anos. A gente vai estar comprando imóvel mais barato por conta da industrialização. Nós só temos que ter cuidado com uma coisa. Nós temos que pensar na base social desse país. Nós não podemos tirar essa quantidade de emprego do mercado desse jeito. Até qual é o limite que vale a pena você ter uma empresa eficiente, que ganha muito, mas que não gera emprego? A responsabilidade social do empresário. Então, cabe aí aos setores desenvolver tecnologia, mas que preserve os empregos, porque
É muito importante isso. E a construção civil vamos dizer assim, é a última fronteira grande geradora de emprego desse país. Ela tem que ser tratada com muito carinho. Verdade. Bora, mais de uma hora de conversa de aula, né? Aqui de informação. Dá para conversar mais uma hora aqui tranquilamente, mas a gente tem que encerrar o programa. Agradecer ao Givar Castro. Obrigado, gente. Eu também, exato. Conheço há muito tempo, antes do ramo imobiliário, né, dentro dele como eu. E agradecer a estrutura, que é a da ITT Play, que é a do Evangelista. Nosso parceiro também, viu, Evangelista, aí, grande empresário aqui de Teresina, da ITT-Net, ITT Play, Otibank, né, que a gente não falou, Barra Del Mundo. Então, Evangelista, obrigada aqui pelo espaço. E esse foi mais uma edição, né, Eduardo, do nosso podcast. Antes de encerrar, quero pedir para curtir, se gostou do conteúdo, curtir, seguir, ligar o sinozinho lá, curtir e comentar, tá ok? Isso mesmo. Obrigada, viu, Givago? Obrigado uma vez. Até a nossa próxima edição, pessoal. Tá bom. Pronto? Obrigado, Deu gente. certo?